Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, vamos começar mais um React aqui em nosso canal. A React é em cima da coletiva que o professor Abel Ferreira concedeu após a derrota de virada para o Bragantino ontem à noite em Bragança Paulista, Palmeiras jogando com o time reserva, com a cabeça totalmente voltada para a Libertadores. Vamos ver o que o Abel tem a dizer sobre os jogadores que participaram da partida e, claro, inevitável, porque a cabeça está na Libertadores, sobre as expectativas e os preparativos para a decisão contra o Boca Juniors. Vamos lá. A entrevista está curta, está com 7 minutos só. Eu não sei se foi cortado, tá? A gente pega o conteúdo que está publicado na TV Palmeiras. Tá bom? Vamos lá. Jogo, até porque temos 3 anos a chegar às meias finais e posso falar em si. Já começou cortado, né? Já começou em cima da fala dele. Quer dizer, nem teve a pergunta do repórter, então eu nem sei se essa foi a primeira pergunta, mas vamos lá. Em cima da nossa experiência. É um jogo decisivo, é um jogo em nossa casa, é um jogo que vai ter seguramente uma história que só vamos saber no fim e que nós nos vamos preparar para ela. É só isso que eu te posso dizer, porque tudo o resto é o se. E nós não vivemos com os X, vivemos com factos, com realidade, e o que nós controlamos é prepararmos bem esse jogo, contar com alguns jogadores que jogaram hoje e que seguramente os jogadores que jogaram aqui, é verdade que perdemos, mas aprendemos muito. Esta é uma equipa, vocês viram, e a quantidade de jogadores que são as nossas segundas linhas, são os jogadores que temos, que fizeram uma primeira parte absolutamente extraordinária. Como te disse, foi pena, porque eles mereciam ter chegado à final da primeira parte com outro resultado, que depois nos garantia uma margem de poder sofrer um golo na segunda parte, e foi pena porque o Bragantino só entrou no jogo após o penalti. Exatamente. Estava difícil conseguir entrar na nossa defesa, acabou por fazer um cruzamento bem de fora da área, que é uma das estratégias que muitas vezes funcionam contra equipas que nos bloqueiam. Mas quinta-feira é um jogo diferente, e a nossa casa, com o nosso público, a contar com a ajuda do nosso público, fazer tudo para voltarmos à final novamente. Falando bem sobre já a expectativa sobre o jogo de quinta. E a primeira observação sobre o jogo de ontem bate com o que a gente falou no pós-jogo. Até o pênalti, o Bragantino não estava conseguindo assustar o Lomba. E aí o que aconteceu depois do pênalti foi uma questão mental, né? O estádio se inflamou, nossos meninos ali deram sentiram, né, a pressão. Os próprios jogadores do Bragantino cresceram mentalmente e aí eles exerceram a pressão em cima da superioridade que eles têm em cima do nosso time reserva, de um time que é titular, que está bem treinado, que sabe sempre o que fazer. Mas você vê, o cara tá falando sobre a Libertadores. O jogo de ontem, ele é um jogo à parte nessa caminhada na temporada 23. É uma obrigação de calendário. Porque ontem não foi um jogo. Então não se aplica nem a regra das 24 horas. Sabe, de ficar 24 horas para ficar remoendo. Nem nada disso. Esse jogo é como se não existisse. Esse jogo é só uma obrigação. O certo seria não existir. Entre dois jogos de semifinal de Libertadores, não tinha nem que ter marcado o jogo. Então, nós não temos nem o direito de ficar remoendo a derrota. A gente tem que ficar focado no Boca. E o jogo de ontem não existiu. Até porque quem vai jogar com o Boca não é quem jogou ontem. Tá? O bom é isso que ele falou. É saber que a gente pode contar com alguns meninos que jogaram muito bem, que não sentiram a pressão, que performaram muito acima da média, até para o esperado para a idade deles. Então, vou mencionar especificamente o Naves, o Fabinho, o Hendrick e o Luiz Guilherme, que foram realmente... O Vanderlan também foi bem. Quer dizer, jogaram realmente bem. Realmente bem.
Boa noite, Abel. Hoje você começou com o Endrick no meio, numa posição que ele fazia no início da temporada quando ele era titular. E você usava de um lado o Dudu, do outro mudava às vezes, mas normalmente era um sistema parecido com o que ele começou jogando hoje, mas num contexto de jogo em que ele teria campo para correr nas Exato. costas da defesa. E foi exatamente isso que ele fez para Certinho. fazer o gol. E ele já fez isso algumas vezes, ele é muito bom nesse tipo de jogada, contra o Corinthians. Outros jogos ele tem isso. Por isso, às vezes, ele também não é titular, porque esse não é um contexto que ele jogaria. Percebeu Isso, para si. muito bem. Claro que o Hendrick, quando é que o Hendrick é bom? É isto: é quando tem espaço nas costas, utiliza a sua velocidade, que é a margem de marca dele, o seu drible, a sua finalização. Isto ele é forte. Quando jogas com uma equipa que joga em blocos baixos, com pouco espaço, também nos ajuda. É um jogador que tem 17 anos, volto aqui a referir. Quer dizer, se fosse num trabalho normal, eu estava impedido de o meter a jogar, certo? O Luís Guilherme é a mesma coisa. Se fosse no trabalho não podia, porque esta é a exploração de trabalho menor, mas no futebol isso pode. Jogaram muito bem os dois. São dois jogadores que. Eu também já disse isso várias vezes, só que às vezes é preciso estar sempre a relembrar. Já disse várias vezes que esta equipa tem presente e tem futuro. O que às vezes não tem é o futebol brasileiro, não tem é paciência para às vezes alguns erros que se cometem neste processo de formação, de haver jogos que as coisas não nos vão correr tão bem. Por isso é que eu disse que hoje, umas vezes ganhamos, outras vezes aprendemos, e acho que hoje foi um jogo, como te disse. Dá os parabéns ao Bragantino, mas nós hoje podíamos ter saído daqui com outro resultado. Mas o futebol é isto: futebol é eficácia, é não cometer deslizes como nós cometemos no primeiro penalti. No segundo golo, acho que são dois golos, infelizmente, muito consentidos da nossa parte, mas tenho a certeza absoluta que os jogadores que jogaram quiseram fazer o melhor, se prepararam bem, fizeram uma belíssima primeira parte. Sabia que ao longo do tempo, jogando com o Bragantino, aqui em casa, uma equipa que tem jogado quase sempre os mesmos nos últimos 4, 5 jogos, o Caixinha não tem trocado a equipa e nós trocámos a equipa toda, que nos ia faltar alguma energia e ritmo de jogo, mas na minha opinião, os jogadores estiveram muito, muito bem hoje. Não sei quem foi o repórter, mas foi muito bem. É um repórter que tem capacidade de leitura de jogo e meio que falou o que a gente vem falando aqui há muito tempo. É difícil de jogar contra equipes que têm a proposta de defender baixo contra o Palmeiras. Por quê? Porque você não tem o espaço entre o último homem e a linha de fundo. Então isso é difícil para o Rony, isso é difícil para o Endrick. Tem características parecidas. Agora, dá para jogar com os dois, porque daí com dois você abre os defensores. Você joga com os dois defensores, um fica em cima e o outro fica na sobra. Se você joga com dois, fica meio que no mano a mano. Aí você abre a defesa, porque aí você obriga os centrais acompanharem cada um o seu, fica sem sobra, e aí, numa escapada, um facão é possível, um apoio de lateral para cruzar a bola por trás do lateral deles e encontrar um dos nossos dois atacantes em condição de arrematar existe. Então, por isso que a gente está insistindo aqui. Colocar Endrick e Rony juntos, como dois centroavantes, dois atacantes. Muda o esquema de jogo, joga num 4-4-2. Acho que tem mais possibilidade de render. Acho. Eu só acho, né? E com relação aos gols, ele falou assim: nós concedemos os gols. Foi uma infelicidade do Richard. Eu acredito que não dá para dizer que foi um erro exatamente. Tudo bem, estava com o braço aberto. A gente nunca sabe se o cara tá exatamente naquela passada ali que ele precisa do braço para equilibrar o corpo. E aí é uma coisa que é natural, né? Tem que ficar atento? Tem que ficar atento. O cara vai cruzar. Agora você tem que recolher o braço, bicho. Talvez. É muito rápido, gente. É o tipo de lance que acontece muito rápido, quando vê já foi. E no segundo gol, aí sim, foi falha do Jailson que deixou o Eric escapar.
Ele estava em cima. De repente o Eric escapa por fora e ele começa a trotar por dentro. Deixou o cara escapar, o cara apareceu sozinho na frente do ombro. Boa noite, Abel. Na sua avaliação, o que foi determinante pro Bragantino conseguir... Penalti. Penalti. Isso para mim é o momento-chave do jogo. Pô, deixa ele perguntar. Até o penalti, até os 60 minutos, o Bragantino teve uma oportunidade de perigo na primeira parte, até aí 0. Depois do penalti, sim, carregaram, jogaram em casa, com mais ritmo de jogo, com volume, mas até o penalti nós estávamos completamente por cima e, como te disse, foi pena na primeira parte, naquelas duas que bateram no posto, uma poder ter entrado e das outras 2 ou 3 que tivemos, poder ter feito pelo menos mais 1 ou 2 golos que desse essa margem para acontecer algo como aconteceu na segunda parte, um penalti que caiu assim, que acontece, são coisas de futebol e vão continuar a acontecer. Boa noite. A gente pontuou isso no pós-jogo. Até o pênalti os caras estavam com muita dificuldade. Depois do pênalti aí foi a questão mental, né, que modificou o jogo. Tivemos a mesma leitura. Abel Ferreira, Auro Ribeiro da TV Altiora de Bragança Paulista. Até dentro, você falou dentro de o Santos do Pelé que tem os títulos, mas o São Paulo Tele Santana também tem, o Cruzeiro também tem, o Grêmio também, todos têm títulos Essa de história do Libertadores. Brasil, quem tem que saber são vocês. Então, até como ilustração, não é só o Santos. Aliás, eu sou santista, sou viúva do Pelé. Vi ele jogar com 6 anos de idade. E aí um detalhezinho importante, nessas mexidas para poder poupar jogador para Libertadores, não existe o risco de estar queimando etapa com esses jovens jogadores quando perde a partida? Como trabalhar esse emocional dessa garotada? Faz parte. Antes da resposta do Abel, que repórter babaca, né? Desculpa, colega, desculpa. Sabe? Vocês viram a observação que esse cara fez antes de fazer a pergunta? Né? O que o Abel falou, não, o Palmeiras é o maior vencedor da Libertadores. É o maior vencedor da Libertadores. Tem outros do lado? Tem. Mas não é o único. Mas é o maior vencedor da Libertadores. E daí? Ah, não, porque o meu Santos também é. Pelo menos ele assume que é santista, né? Pelo menos ele deixa claro, sou santista. Então está fazendo papel de torcedor lá. Só que eu acho que em jogo do Palmeiras, a mídia de torcedor que deveria ser permitida é só de palmeirense, não de santista. Mas tudo bem. Cobriu o jogo do Santos. Parte. Na nossa vida, não só no futebol como na nossa vida, isto não é comer moço de goiaba. Moço de goiaba. Isto é preciso, é nos momentos difíceis que nós vemos quem são os jogadores que podem ter futuro ou não no nosso clube. E os momentos de derrota é que para mim define os momentos da dificuldade, os momentos de obstáculo, é que define para mim o caráter de um homem. É que define o caráter de um treinador. É o que define o caráter de um árbitro. É o que define o caráter de um jornalista. É o que define o caráter de um jogador. É nos momentos de derrota. É aí que define, porque a ganhar e quando as coisas nos correm bem, nós não precisamos que ninguém nos faça nada, que aí não é? A onda leva, não é? A onda leva. O problema é quando você está no fundo e tem que escalar. Isso é que faz a diferença dos grandes pais, dos grandes filhos, dos grandes treinadores, é nos momentos de derrota. E para aqueles que acham que o sucesso, para chegar cá acima, que é tudo há momentos em que nós vamos ter que ultrapassar estes pequenos fracassos, é isto que faz a diferença entre a atitude de um perdedor e a atitude de um vencedor. Eu não estou a dizer quem ganha mais. A atitude de um perdedor e a atitude de um vencedor vê-se no seu caráter e na forma como encara os seus desafios, seja no futebol, seja na vida, seja no relacionamento com o seu filho, com a sua mulher. Depois existem os cobardes, não é? que aparecem as dificuldades e viram as costas. E nós, felizmente, temos jogadores que sabemos o potencial que têm, sabemos a idade que têm, sabemos a margem que têm. Agora temos de ter todos um bocadinho de paciência e perceber que vai haver dores de crescimento durante este processo. Como te disse, num trabalho normal, eu seria impedido de utilizar 2 dos jogadores que estou a utilizar agora, não é? Porque supostamente é a exploração de um trabalho menor, o que não é o caso, não é? Porque eles adoram e amam fazer aquilo que fazem. E nós, enquanto formadores e educadores, que é o meu caso, eu não sou treinador, formador e educador, perceber e estar aqui para os ajudar naquilo que eles precisarem, a todos eles, nos momentos de glória e nos momentos de desaire, como foi hoje, passar-lhes confiança e dizer que estes momentos também nos ajudam a crescer, nos ajudam a criar casca e ajudam-nos a preparar para o futuro.
A questão das dores do crescimento que ele sempre pontua, né? O Abel é um cara que ele já está há 3 anos no Palmeiras, vai fazer 3 anos daqui a um mês. Então, as falas dele estão cada vez mais repetitivas. Os conceitos que baseiam as atitudes do Abel, a gente já está, sabe, cansado de saber, porque ele já falou sobre todos mais de uma vez, os conceitos, né? Então, esse é um dos conceitos. Por que ele tem paciência e ele entende que os meninos vão errar? Porque são dores do crescimento. O que são as dores do crescimento que ele sempre fala? Você está sendo colocado numa situação em que você não está acostumado, que você é muito novo, não tem experiência, vai sofrer. É igual criar um filho. Quem tem filho sabe. A cada nova descoberta, cada situação nova, diferente que a criança, o adolescente nunca atravessou, às vezes sofre, às vezes dói. Principalmente quem tem menina. Então, ele usa essas metáforas, né, para tentar explicar para as pessoas, em geral, o porquê que acontece de um jeito e não acontece do outro. Ele tem esse jeito. Tem certos conceitos dele que eu não concordo muito, não. Mas pelo menos ele é coerente. Ele tem consistência. Você sabe o porquê ele está fazendo A e não está fazendo B. E como na maioria das vezes tem dado certo, nas vezes que ele erra, nas teimosias dele, nas convicções dele, em que a gente não concorda, é melhor a gente ficar quietinho, porque se não for com ele, sabe quem que vai ser? Vai ser o Mano Menezes, vai ser o Vanderlei Luxemburgo, vai ser... Quem que entra no lugar dele? Vai ser o Heinz, que até outro dia estava fracassando aí, sei lá onde. Vai ser o Careca, que depois foi treinar o Internacional e também fracassou violentamente. Então quem que vocês querem mesmo de técnico? Então quando o Abel comete um erro, bota isso no pacote e fala, pô, tá bom. Tá ruim, mas tá bom, tá ótimo. Tá? E calma. Nosso foco até quinta-feira é em Boca Juniors. E o foco é só em apoiar, em mandar energias positivas, confiança, deixar nossos jogadores o mais fortes mentalmente possível. Sem medo, sem, se eu errar, vão falar. É botar confiança em todos eles. Vamos precisar do primeiro ao último minuto, que os jogadores deem o máximo. E se a gente tirar a energia dos nossos jogadores em vez de colocar energia, a gente está jogando contra. A gente está fazendo papel de corintiano. Então pensa, você que está em casa, que está meio pistola, pensa antes de digitar qualquer coisa na rede social. Que tudo conta, tudo. Conta pouco, mas conta. A gente volta direto do Allianz Parque na quinta-feira no pré-jogo. Pouquinho antes da partida, por volta de 21 horas, a partida está marcada 21h30, a partir das 21 a gente entra no ar. Depois faremos a transmissão ao vivo com o Anderson Correia e eu nos comentários. E pós-jogo, como sempre, estaremos presentes também. E no dia seguinte, claro, o React, como vocês estão vendo este. Marcado? E hoje à noite, claro, tem o Verdazo ao vivo, com a participação da comunidade do Verdazo, os padrinhos do Verdazo e a equipe do Verdazo. Um grande abraço a todos e saudações ao Viverdes.